Salve, meus caros, estamos aqui para mais um vídeo, né? Eu já estava aqui terminando meu pré-treino, meu cafezinho, ó. Já deu tempo de derrubar. O tempo que o bichinho vai bater é o tempo que a gente vai conversando, certo? Então, sem mais enrolações, né? Sem mais essa pseudo-introdução, só reforçando que estou investindo mais agora nesse outro formato de vídeo aqui, como se fosse uma espécie de uma mini aula, né? Eu trago aqui o texto do post que eu solto lá no Instagram e aprofundo aqui com vocês. Porque o que eu penso? Pô, o Instagram é um conteúdo mais rápido e o YouTube dá pra gente aprofundar, dá pra gente gravar um vídeo mais demorado, um pouquinho mais técnico explicando, né? Até porque, assim, é uma menor parte que vem do Instagram, né, com esse interesse de aprofundar no conteúdo. Então, acho válido, acho até justo, né? Fora que é uma maneira de valorizar o conteúdo, fazendo esse formato. Então, beleza. O que a gente vai tratar hoje, né? Nosso assunto de hoje vai ser esse garotão aqui, esse adipótide. Pelo nome você já vai se ligando, né? Se você está mais esperto aí com as nomenclaturas, adipótide, algo que vem ali de adipócito, né? Adipócito seria o nome técnico para célula de gordura, né? E você repara que o nome é realmente esse, adipótide, em inglês, né? In English. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe uma tradução, né, para o português, porque realmente é uma substância muito nova no mercado. Então, assim, a gente vai ver que não tem nem estudos com humanos ainda, os que tiveram, os poucos que tiveram foram descontinuados, né? Não deu nem para completar. Assim, é uma substância muito recente, né? Não se sabe o que ela causa a longo prazo, já dando um spoiler. Enfim, tanto que ela não tem nenhum nome aqui em português, né? Realmente, a gente vai ter que chamar ela até então de adipótide, que é o nome que a gente tem in English. Mas beleza, o que seria esse adipótide, né? Ele seria esse peptídeo aqui, ó, FTPP. E ele é um peptídeo sintético. Antes da gente começar, né? O que diabo seria um peptídeo? É basicamente um intermediário entre uma proteína e um aminoácido. Então, só para a gente entender. A gente tem as proteínas, né? Tem tanto proteínas de função, proteínas que vão fazer alguma função, alguma coisa no nosso organismo, né? Quanto a gente tem as proteínas da dieta, que é o que a gente come, que a gente ingere. Então, toda vez que a gente come ali um ovo, um pedaço de carne, uma proteína vegetal, seja o que for, o corpo não absorve essa proteína. O corpo ele vai quebrar, ele vai digerir, ele vai picotar, né? Ele vai quebrar essa proteína em moléculas menores, que são os aminoácidos, né? Aqueles aminoácidos essenciais, não essenciais, que são presentes em algumas formulações de suplementos, né, que são presentes ali no BCAA, em alguns pré-treinos, em alguns manipulados. Cada um ali vai ter uma funçãozinha específica. E onde é que entra o peptídeo nessa história? Se a gente pega os aminoácidos e enfileira eles, a gente faz uma cadeia que a gente chama, a gente faz um peptídeo. Se a gente continuar isso, de peptídeo em peptídeo, a gente forma uma proteína. Então ele está bem no meio do caminho, né? Ele não é nem um aminoácido, que seria uma moléculazinha solta, uma molécula pequenininha solta, e ele ainda não chegou a ser uma proteína, né? Que não seria nem absorvido pelo corpo. Ele está no meio do caminho. Então, só uma título de curiosidade, o que seria o GH, o famoso hormônio do crescimento, né? É o famoso divisor de águas aí no bodybuilding para muitos. Ele não é um hormônio esteroide anabolizante androgênico. Ele não é dessa classe, na testosterona, na androlona da vida, que seria a DECA, né? Uma trembolona. Enfim, ele é um hormônio peptídeo, certo? Pela configuração dele. Então o GH ele é composto de 191 aminoácidos, de uma maneira, numa ordem bem específica, certo? Então eu tenho toda uma cadeia, toda uma fileirinha de 191 aminoácidos, de uma maneira, uma ordem bem específica, né? Um atrás do outro ali naquela sequência, enfim. E essa cadeia forma um GH. Se eu mexer alguma coisa aqui no meio do caminho, já não vai ser mais um GH, entendeu? Pode ser que nem forme nada, pode ser que seja só uma cadeia aleatória ali de aminoácidos que não deu em nada, entendeu? Enfim, tanto que é até interessante que é comercializado o GH Frag também. O que seria esse Frag? De fragmento. Então você pega os 191, né, ali da cadeia do GH, e você recorta. Não, eu quero aqui só a parte que vai ter, sei lá, o benefício do sono. Você recorta e vende. Opa, esse aqui é o GH Frag para o sono. Não, eu quero só a parte ali da queima de gordura. Você recorta, né, você faz um fragmento, você faz um frag e vende. Não, esse aqui é só a parte responsável pela queima de gordura. Mas enfim, só a título de curiosidade, porque o assunto do vídeo não é GH, né? Mas eu acho válido sempre trazer mais informação. Enfim, e se ele é sintético, obviamente, você não vai achar adipótide aí na natureza dando em árvore, né? Ele é feito em laboratório. É uma molécula sintética, né? Artificial. E recém-chegado ao mercado, né? A gente viu que não tem nenhuma tradução o nome dele até o momento que eu estou gravando o vídeo. Recém-chegado ao mercado com a promessa de ser o novo queimador de gordura. E ele vai além. Não é que ele vai só queimar gordura, ele vai literalmente matar o tecido adiposo, ele vai assassinar. Né? Ele vai matar por inanição, basicamente, matar de fome o tecido adiposo. Então, assim, como é que seria o mecanismo de ação, né? Dessa nova molécula, dessa nova droga, enfim, desse peptídeo? O que ele faria, né? Então, é dito que ele seria ligado, ele iria se ligar aos vasos sanguíneos que são responsáveis por irrigar o tecido adiposo.
Então, teus vasos sanguíneos vão irrigar aquele tecido, é o que está mantendo ele vivo, é o que está mantendo ele nutrido. Então, o adipótide vai lá, se liga a esses vasos e impede que chegue nutriente, que chegue sangue, enfim, impede que chegue o carregamento ali de energia e nutrição no tecido adiposo. E aí, se eu empato essa irrigação, né, se eu deixo lá ele passando fome, digamos assim, eu estou induzindo que ele morra de inanição, né, eu vou gerar um mecanismo de apoptose nessas células ali que não foram nutridas, que não foram irrigadas. E o que seria essa apoptose? É basicamente uma morte celular programada. E assim, isso pode assustar o nome, mas isso é um mecanismo natural do corpo, né? O próprio fato de você ficar em jejum intermitente da vida, por exemplo, você aumenta esse mecanismo de apoptose. Lembra que é uma morte celular programada, então isso faz parte do processo de renovação celular do corpo. Né? Quando a célula fica muito velha, que acaba ali o prazo de vida, a validade dela, ela vai ficando muito velha, logo ela tem uma maior chance de ficar uma célula problemática, possivelmente cancerígena, o corpo vai lá e fagocita ela. Né? Fagocitose seria como se fosse ele canibaliza essa célula, ele destrói ela. Literalmente ele vai lá e se ele dissolvesse, ele reabsorvesse essa célula e podendo ou não, né, aproveitar o material dela. Então assim, se a gente empata a nutrição ali, né, fechou o vaso ali, se ligou, fechou o vaso, está empatando a nutrição do tecido adiposo, ele vai literalmente morrer. E é isso que o adipótide promete fazer, né? Enfim, eu puxei aqui também alguns estudos, né, e alguns relatos, porque assim, tendo ou não tendo estudo, a gente sabe que a galera vê uma coisa dessa e vai usar, né? A galera sempre se faz de cobaia. Então assim, tentei puxar tanto a parte ali um pouco mais técnica, científica da coisa, quanto a vida real, né? Então vamos ver o que foi que eu achei aqui, né? Vou baixar um pouquinho. Bom. As únicas pesquisas existentes até então são com ratos, né? Geralmente com camundongos e macacos. As pesquisas em humanos foram descontinuadas. Motivos? Eu não sei. Sinceramente, eu acho muito pouco tempo que uma droga chegou no mercado para já descontinuar. Porque assim, a gente vai ver que ela tem um colateral pesado, você já pode pegar o spoiler aí no vídeo, mas ela também tem alguns benefícios. Então, aqui na minha humilde concepção, valeria você estudar isso mais a um ponto, entendeu? Não é algo que assim mataria o sujeito da noite pro dia. Acharia válido continuar os estudos, mas, enfim, né? Às vezes falta de interesse da indústria, falta de remuneração, briga de patente, seja lá o que for. Enfim, a questão é que foi descontinuado, logo, né, a gente não pode assumir que tudo que acontece nos animais vai acontecer num ano. Muito menos a gente consegue ter segurança de um uso a longo prazo. Mas enfim, né? O que a gente tem até o momento que foi gravado o vídeo? Lembrando, é recente, né? Chegou hoje, eu estou trazendo o que eu consegui puxar até então. Óbvio que com o passar do tempo, provavelmente vão chegar mais informações, né, sobre isso daí. Então, enfim, o estudo mais relevante, né, dos poucos que tem que eu achei, foi um que foi feito com macacos obesos. Vale ressaltar que o macaco já estava doente, né? E em poucas semanas, né, para ser mais específico, em 2 semanas, foram relatados o quê? Uma redução de 11 a 15% do peso total corporal. Ou seja, um bocado para 2 semanas, né? Pô, será que foi retenção de líquido? Será que assassinou mesmo a molécula de gordura? Enfim, o fato é que perdeu muito peso. E no caso do obeso é interessante sim que ele tem uma perda de peso, né? Perda de peso é diferente de emagrecimento, mas enfim. E se você esticar ali para até 2 meses de uso, né, em alguns casos foi observada ali uma redução de até 38% ali, da perda de peso total. Ou seja, porra, é considerável. Você perder 38% de peso em 2 meses é uma outra pessoa. No caso aqui da pesquisa é um outro macaco, né? Enfim, além disso, também foi observado o quê? Uma redução considerável da gordura visceral, que é a gordura perigosa, é a gordura inflamatória, que caberia um outro vídeo só para falar dela. Mas digamos que assim, quando a pessoa engorda sem saúde, digamos assim, o maior problema é essa gordura visceral. Ela é a preocupante, né? Não é só estético, ela é que realmente vai piorando o aparato metabólico e hormonal da pessoa, né? Que vai deteriorando mais a saúde, né? Seria a famosa gordura inflamatória. Enfim, foi observada uma redução considerável dessa gordura visceral. Por consequência, uma redução considerável da circunferência abdominal. Se ela é visceral, ela é intra-abdominal. Então você fica com aquele buchão alto, né? Aquela barriga de papudim. Além de melhora significativa na sensibilidade à insulina. Isso daqui é excelente, né? A galera que me acompanha já está cansado de saber desse papo aqui de sensibilidade à insulina. Mas o que é interessante ressaltar aqui? Lembra que o macaco era obeso. Então, se ele vai ter uma redução de peso, se ele vai ter uma redução de gordura, necessariamente ele vai ter uma melhora da sensibilidade da insulina. Então a gente não pode assumir que esse efeito foi do adipótide em si, né, como metformina, que a medicação em si melhora, ela por si só melhora a sensibilidade à insulina, ou se houve essa melhora aqui, porque o macaco perdeu peso. Não sabemos, né? Precisaria de mais estudos, de preferência em humanos. Mas enfim, o fato é que isso foi observado, uma melhora significativa na sensibilidade à insulina. Créditos para um ou para outro, né, para perda de peso ou para adipótide, não temos como saber.
Enfim, porra, até aqui só sucesso, né? Vamos aos colaterais. Claro, nada é de graça. Então, quanto aos colaterais, foram observados a elevação considerável dos marcadores de dano renal. Lembrando, rins não são que nem o fígado que aguenta perda, né? O fígado aguenta abuso, ele recupera consideravelmente, né? Você tem uma alteração ali aguda dos seus marcadores hepáticos, às vezes não é uma coisa tão grave, geralmente volta. Agora, rim é daquela pancada para pior, ele não regenera. Então você vai cada vez perdendo função, não retoma, você só vai evoluindo, certo? Então é uma coisa que tem que ter cuidado. Nunca é interessante você lesionar nada, mas se tiver que escolher um para não bater a todo custo, seria essa questão do dano renal. Então assim, foram observadas a elevação considerável dos marcadores de danos renais, principalmente a creatinina. Aqui eu quero puxar uma vírgula, né? Se a gente assumir aqui, a nossa bolha aqui do marombeiro, uma pessoa com mais massa muscular e ou uma pessoa que esteja suplementando com a creatina, necessariamente vai ter um nível mais alto do marcador de creatinina. Afinal, é um metabólito, certo? E assim, fica presente na massa muscular. Então, se o cara tem mais massa muscular, aquilo vaza mais pro sangue, digamos assim. Isso não necessariamente nesse contexto do marombeiro, né? Nesse contexto de uma pessoa suplementando, isso não significa, a gente não pode assumir que ele tem uma lesão renal. Agora, no caso do macaco obeso, porra, dizer que o macaco era marombeiro, estava suplementando creatina, é algo a considerar. No caso desse macaco obeso aqui, isso aponta sim, né? Um caso de um dano renal acentuado. Enfim, continuando. Isso é o que a gente tem de estudos, né? Mas claro que eu fui ali no mais obscuro da internet, né? De fóruns marombeiros e relatos, enfim. E a gente sempre acha a galera se aventurando por aí. Quanto aos relatos, o que foi que eu achei, né? Já em humanos, a galera usando isso daí. Isso, inclusive, comercializado você acha de boa na internet. Uma parada um tanto quanto obscura. Enfim, encontrei usos de 1 até 5 miligramas. Considerando que 5 miligramas já seria o abuser da vida, aquele cara porra louca, né? E esse 1 miligrama seria um cara mais pé no chão. Aqui com bem aspas, porque assim, não tem como ser pé no chão se você está usando uma parada, você está usando uma substância muito nova no mercado que não tem estudo a longo prazo. Então isso pra mim já não é ser pé no chão, você já está brincando de roleta russa. Agora você pode brincar de roleta russa com 22 ou você pode brincar de roleta russa com AK-47, né? Enfim, mas já encontrei relatos de uso de 1 a 5 miligramas. Isso geralmente é feito como, né? Geralmente feito em aplicações locais. Então, geralmente a pessoa bota aqui, né? Na linha abdominal, aqui no final da lombar, enfim, né? Aplicações locais. Ele vai matar por inanição especificamente, né? Ali naquela região que você aplicou. Enfim, o dano renal agudo, ou seja, se é agudo, né? Não demora tanto para acontecer. O dano renal agudo parece ser considerável nessas dosagens. Então, assim, já teve relato até de gente falecendo por uma série de consequências, na verdade. Eu não diria que foi nenhuma consequência específica desse dano renal agudo, né? A pessoa chegou a ter uma falência renal, mas assim, é o tipo daquele caso, como eu disse, do abuser. Então ele usa aqui muito adipótide e uma porrada de outra coisa. Então pra gente botar a culpa aqui num ou no outro, é difícil. Mas assim, isso veio associado com um quadro de insuficiência renal. Isso daí é fato, né? O dano renal agudo parece ser sim considerável nessas dosagens, inclusive a de 1 miligrama. Lembrando, isso já é humano usando, não tem estudo, não sabemos o que faz a longo prazo. Mas a gente pode assumir que dá uma bela de uma pancada lá nos rins, certo? E como eu disse, né, por ser uma substância nova no mercado, não ter estudos a longo prazo em humano, o risco é altíssimo, né? Isso é o que a gente sabe, lesão renal e tal, beleza, mas pode ser que tenha outros colaterais. Lembra? Não tem estudo até então, né? Enfim, já que os usuários estão dando um grande tiro no escuro. Então, onde eu quero chegar, né? Nunca confie em promessa milagrosa. Porra, isso aqui seria muito interessante, né? Você está quase fazendo a intervenção cirúrgica, que você, por exemplo, lipoaspiração, você arranca o tecido adiposo. Pô, você está matando por inanição seu tecido adiposo. Seria muito bom para ser verdade, né? E na verdade isso até acontece, até é verdade, só que você paga um preço renal para isso. Então assim, galera, nunca tem caminho fácil, entendeu? Claro que tem alguns facilitadores, claro que muitas vezes tem algumas muletas, né? Claro que é válido o uso de medicações dentro de algum contexto, mas assim, não saiam correndo para qualquer promessa milagrosa. Porra, isso daqui mata o tecido adiposo por inanição, mata de fome. Beleza, vou atrás. Ah, esse hormônio aqui, não sei o que, massa muscular fácil, isso não existe, certo? No final das contas, sempre não tem como a gente fugir da fisiologia da coisa. O que deixa a pessoa seca e o que emagrece é o déficit calórico. Agora, como você vai sustentar esse déficit, né? São outros 500. Um processo de emagrecimento, a base dele é o déficit calórico, mas não é só o déficit calórico.
Muita gente às vezes está doente, a pessoa não vai conseguir sustentar esse déficit calórico, entendeu? Mas tecnicamente falando, o que emagrece, o que seca a pessoa, o que faz queimar gordura, é déficit calórico. Não é tomar X ou Y, certo? Não adianta eu, enfim, matar por inanição a parte do tecido adiposo se eu estou alimentando muito por outro lado, né? Me alimentando mal, jogando muita caloria em excesso, enfim, eu estou destruindo aqui e estou alimentando aqui de volta. Como é que vai ficar o final da matemática, entendeu? Pode ser que fique no positivo. Então você está trocando aqui uma lesão renal para nada, que você não acertou sua dieta. Então assim, o que emagrece, o que seca a pessoa é o déficit calórico, né? Preferencialmente que isso venha junto de dieta e treino. Nunca ficar só tirando comida da pessoa, não é interessante, você começa a definhar a pessoa. E o que deixa a pessoa forte, aumenta a performance, né? Enfim, o que deixa maromba é o treino, né? Não é hormônio, esteroide anabolizante, são facilitadores, acelera o processo, lhe permite treinar mais e melhor, mas assim, o que deixa forte, o que deixa grande é o treino. E o que seca a pessoa, né? O Márcio aqui aparecendo, não sei se vai aparecer a notificação aqui, mas pra mim aparece. Enfim, e o que seca a pessoa, o que deixa seco, é o déficit calórico, beleza? Então assim, tô tentando ser um dos primeiros a trazer, eu sei que tem alguns poucos vídeos falando disso, mas tentei fazer um compilado do que eu achei, tanto a parte científica, técnica, o pouco que a gente tem, quanto o relato ali obscuro, né, de fóruns da internet aí de bodybuilding, tentando trazer essa substância nova a título de curiosidade, beleza? Mais uma vez, o vídeo é nosso, né, o espaço aí do comentário é nosso, qualquer relato, qualquer experiência, qualquer crítica, sugestão, enfim, a comunidade aqui é nossa, beleza? Bora cuidar aí no back attack aí no treino de costas. Valeu!